Muita gente já falou de pós-modernidade. Esse é um assunto que com certeza você já ouviu falar. Mas, ao mesmo tempo, há muita confusão sobre esse tópico. Embora a sociologia tenha estudado muito sobre pós-modernidade e muitos cristãos tenham escrito livros, artigos sobre o assunto, é sempre bom revisitar alguns conceitos para evitar confusões que vão surgindo. No vídeo de hoje, nós vamos falar exatamente sobre pós-modernidade e o tipo de religiosidade que vem se desenvolvendo nesse período do pensamento humano. Quando se fala em pós-modernidade, está se referindo a um período que funciona tanto como uma reação, como, ao mesmo tempo, a uma espécie de continuação da modernidade. Na modernidade havia um projeto coeso que iria se estruturar o mundo em torno da verdade, da ordem e de um projeto objetivo que tinha como principal meta organizar toda a sociedade. Hoje ficou bastante evidente a falência do projeto moderno. Se perdeu o seu propósito, o seu sentido e principalmente a questão da busca pela verdade. Um dos precursores do pensamento pós-moderno foi o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Para Nietzsche, a verdade não era algo objetivo, mas uma espécie de invenção que a civilização, que a sociedade, havia imposto sobre os seus semelhantes. Para ele, se tratava apenas de formação de convenções, e uma série de convenções eram tomadas pela verdade. Mas o impacto da filosofia de Nietzsche vai além disso. Ao decretar, por exemplo, a morte de Deus, ele decreta simultaneamente a morte de todos os valores absolutos e objetivos. A sua contribuição certamente impactou grandes filósofos no século seguinte, o século XX. O período pós-moderno é um período de rupturas, onde os padrões dados e estabelecidos se tornam irrelevantes. Ao invés de buscar novos padrões para explicar o mundo ao redor e as ideias, o período pós-moderno está preocupado em admitir a multiplicidade de escolhas, aquilo que é multifacetado, multicolorido, as várias opções existenciais das quais dispõe cada ser humano. Podemos dizer, portanto, que um dos traços definidores da pós-modernidade é a sua descrença em uma verdade que seja atemporal e que, portanto, valha para todas as pessoas em quaisquer épocas. Geralmente se usa o termo relativismo para caracterizar uma das tendências principais do pensamento pós-moderno. Claro que já houve diversas expressões do relativismo, desde a época dos gregos ao período iluminista e o nosso período contemporâneo. Mas o relativismo pós-moderno ele se caracteriza por admitir o perspectivismo, ou seja, a verdade é colocada como algo que dependa da perspectiva de cada pessoa ou de cada grupo social. Foucault relacionava o poder e os poderosos com a fabricação da verdade. Para esse filósofo francês, a própria religião cristã também é uma fábrica de verdades. Isso é uma crítica que ele fazia ao cristianismo como um sistema que tenta legitimar formas de verdade. Claro que há modalidades diferentes de relativismo e nós podemos falar do relativismo forte, que nega qualquer tipo de verdade universal, e o relativismo fraco, que admite que pelo menos algumas verdades seriam basilares e, portanto, valeriam para cada grupo social e cada época. Na sua aplicação à ética, a pós-modernidade não constitui uma negação de todos os valores, mas pelo menos uma forte reinterpretação. Algumas coisas são deixadas de lado ou pelo menos reivindicadas e revisitadas para funcionarem de uma maneira diferente, como o conceito de justiça, por exemplo. É muito comum as pessoas hoje, pertencentes a etnias menores, se sentirem injustiçadas historicamente e reivindicarem um papel maior na sociedade, como por exemplo o caso dos gays, das mulheres e demais grupos sociais. Ainda assim, a moral se torna ambivalente, porque você teria não um certo e um errado, mas muitas escolhas possíveis que são igualmente válidas. Ainda no período moderno,
As pessoas acreditavam que o secularismo substituiria completamente a religião. E você não vê isso. Ao contrário, nos grandes centros urbanos é muito forte a presença não só de diversas igrejas pertencentes a denominações cristãs diferentes, mas a templos de outras religiões como o judaísmo, islamismo, etc. As religiões alternativas crescem como nunca. Isso porque nós temos algo que ficou conhecido como a revanche do sagrado, uma explosão da religiosidade. Isso significa que as pessoas estão mais abertas a Deus? Bom, pelo menos significa que elas estariam mais abertas a todo tipo de experiência religiosa. Embora as pessoas ainda resistam a uma experiência religiosa institucionalizada, elas estão com certeza mais focadas em praticar a sua própria espiritualidade. Eu posso definir o que é espiritual e aquilo que vale para mim. E muitas vezes coletando informações, dados e referências de outras religiões até formar a minha própria experiência. Alguns chamam isso de religião fast food, porque ela já vem embalada, formatada e customizada para atingir cada cliente. Outros se referem às religiões como postos mágicos, onde você pode abastecer a sua experiência de acordo com a sua necessidade. É, portanto, uma experiência religiosa voltada ao gosto pessoal. De uma perspectiva cristã, a pós-modernidade ela representa desafios, principalmente à autoridade da palavra de Deus. A Bíblia é relegada como qualquer outro livro religioso, não como um livro exclusivo, a última e verdadeira palavra de Deus. Assim, pode-se dizer que esse retorno ao imaginário religioso funciona como um cavalo de Troia. Ao mesmo tempo que as pessoas estão mais abertas a ter uma experiência religiosa, isso não quer dizer necessariamente que elas estejam dispostas a aceitar a mensagem cristã com facilidade e sem questionamentos. Pode-se falar até de um ressurgimento do paganismo tradicional. Certo autor, por exemplo, cita o renascimento do culto ao deus Thor. Não Thor, obviamente, o personagem dos filmes, mas o Thor da mitologia nórdica. E isso graças às comunidades virtuais, à internet aproximando pessoas que têm tendências diferentes. Sem dúvida nenhuma, a pós-modernidade é um espaço muito amplo, um grande mercado onde as ideias estão cada vez mais saltando e disputando a nossa atenção. Por isso é um desafio ser cristão nessa época e principalmente manter sólidos valores bíblicos onde tudo parece ser mais do que nunca questionável. E você, o que você acha desse assunto? Não se esqueça de deixar aqui a sua opinião sobre esse assunto, compartilhar esse vídeo e também curtir o canal. Até a próxima semana!